Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar vossos assentos. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui na igreja do Senhor para louvar e adorar o seu nome. Aleluia, Jesus. Agradeço a Deus pela minha família. Agradeço a Deus, pastor Quioso, pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E convido a amada igreja, meus irmãos, para abrir vossas Bíblias. O livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. E a partir do versículo 9 estaremos fazendo uma leitura e algo que Deus tocou no meu coração esse mês que nós estamos de missões, e ali os trabalhos ali no Congresso de Missões, a palavra ministrada nos edificou em muito. Tudo que foi realizado foi feito com excelência, com temor, com reverência, e isso alegrou o Senhor. E uma das ministrações, em algum momento, Deus falando comigo, me trouxe essa mensagem, onde falou ao meu coração sobre ser salvo é seguir a Jesus e seus ensinamentos. É o tema que eu gostaria de dar para essa mensagem. Ser salvo é seguir Jesus e seus ensinamentos. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, em Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 9, nós vemos no versículo 1 até o 8, nós vemos a cura do paralítico ali de Cafarnaum, e aqui nós vamos ver aqui sobre a vocação de Mateus, segundo está o tema aqui, a temática desses versículos na Bíblia Pentecostal de estudo. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia, Jesus. E meus irmãos, quando Deus falou comigo através dessa passagem, e eu vi aqui o chamado em Mateus, quando Jesus passou, viu ele, um publicano, ele estava na alfândega cobrando ali impostos, e ele disse: Segue. E nós vemos que só esse chamado bastou para Mateus, que ao ver Jesus e chamando ele o seguiu, levantou-se e o seguiu. E nós vemos, meus irmãos, sabemos da história que os publicanos, eles eram os judeus que trabalhavam para o governo romano, para o Império Romano, ali muitos servindo ali como cobradores de impostos, assim, e dessa forma, aos olhos dos judeus, eles eram traidores, eles não faziam mais parte, não professavam mais a mesma fé, não participavam mais da comunhão do povo judeu, do povo hebreu. Então nós vemos que dessa forma, meus irmãos, ele era visto como um excluído da comunidade judaica. Então nós vemos que Jesus olhou para ele e o chamou, e ele o seguiu. E nesse acontecimento, meus irmãos, como nós acompanhamos no versículo 10, e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos.
Nós vemos que aqui Jesus, ele chamava todos aqueles, meus irmãos, que queriam ouvir a sua palavra e precisavam da palavra de salvação em Cristo Jesus. Então, quando ele, estando à mesa, chamando, chegaram-se muitos publicanos e muitos pecadores. E nós sabemos, meus irmãos, que ao judeu era proibido, pela tradição, era proibido sentar-se à mesa com aqueles que não professassem a mesma fé, que não fossem judeus. E Pedro, Paulo foram criticados por isso, por se sentarem à mesa com os gentios. Então nós vemos que aqui Jesus ele já tinha dado exemplo. Então os apóstolos eles seguiam os passos de Cristo Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador. Quando nós vemos que sentando à mesa com ele, os publicanos e os pecadores, com Jesus e seus discípulos, então estavam aprendendo com o exemplo de Cristo Jesus, ensinando que não se deve fazer acepção de pessoas, que devemos pregar o Evangelho a todo aquele que ouvir e crer em Cristo Jesus será salvo. Nós não devemos escolher a quem pregar o Evangelho, nós não devemos escolher ou fazer um pré-julgamento, meus irmãos, de aquela pessoa não vai aceitar a Cristo Jesus, aquela pessoa ali, nem adianta eu pregar para ela, porque imagina só, aquela pessoa não vai ser salva, ela não merece o reino do céu. É como se nós falássemos assim: nós somos os juízes de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para uma pessoa com um preconceito, nós pré-estimulamos ali, meus irmãos, algum julgamento, falando, nossa, aquilo ali, aquela pessoa toda tatuada, cheia de piercing, ou aquela pessoa que estiver, até mesmo, meus irmãos, temos visto alguns pastores assim, de um determinado ministério, que têm feito um trabalho ali, que têm ido às ruas à noite e chamado as moças de programa, para passar a noite ali num apartamento, numa casa, onde lhe é servido ali uma janta, um lugar para tomar banho, e não é, eles pagam ali o tempo, o programa daquela moça, daquela mulher, é pago ali para elas, e elas aceitam, onde elas são tratadas como humanas, como pessoas da sociedade. E ali, meus irmãos, o Evangelho é pregado de uma forma prática. Não é cobrado nada delas ali, não é imposto nada, mas sim o amor de Cristo Jesus manifestado. Então elas sentam à mesa com várias pessoas ali, jantam, conversam, ouvem a palavra de Deus, e muita gente vai criticar esse trabalho. Imagina um pastor sair à noite ali. Meus irmãos, não é uma regra. Não é uma regra, mas é um chamado que Deus colocou ali e que tem alcançado vidas. Não é um chamado para todos, meus irmãos. Por exemplo, como eu sempre digo, subir um morro, as favelas, entrar numa favela, não é um chamado para todos, é um chamado específico. Mas nós, como igreja de Cristo Jesus, devemos estar na retaguarda, olhando e orando por essas almas, meus irmãos, tanto os que vão anunciar o Evangelho, quanto aqueles que estarão recebendo o Evangelho de Cristo Jesus, para que o poder de Deus, a ação do Espírito Santo possa alcançar vidas, alcançar almas, restaurar a comunhão, meus irmãos, porque existem muitas pessoas que já estiveram até pregando, meus irmãos, e por alguma adversidade, por alguma desilusão, por algum empecilho, se afastaram de Cristo Jesus, e muitos se jogaram na prostituição. E muitos são alcançados nesses trabalhos à noite. Quando tem algum missionário, às vezes terminou o culto, está de retorno para a sua casa, está retornando para a sua casa, se depara com uma pessoa ali na rua e Deus manda parar. E ele começa a anunciar, aí vai ver a pessoa ali, pregava na igreja, louvava na igreja, está afastado do caminho do Senhor. E ali é ministrada uma palavra de restauração, e alguns voltam para Cristo Jesus. Nós não sabemos quantos, nem se todos não vão vir, mas muitos são alcançados. E essa é a importância de nós sermos obedientes ao ID que foi dado à igreja. O ensinamento de Cristo Jesus é para que ele não fazia acepção de pessoas, embora os fariseus, meus irmãos, os homens da tradição, os homens que só pelo fato de serem judeus já se achavam salvos, achavam que estava tudo certo,
Eles, meus irmãos, eles mesmos julgavam ali os publicanos e os excluíam, né? Os excluíam, nós somos salvos, nós somos santos, e esses publicanos já não fazem mais parte da salvação. Então, quando viram ali os publicanos e os pecadores, né, e sentados juntamente com Jesus e os seus discípulos, eles indagaram. E os fariseus vendo isso, no versículo 11 diz, os fariseus vendo isso disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aquela gente disse: por que você está sentado com essa laia? Por que você está comendo com eles? Por que o seu mestre ali os trata assim de forma de igual para igual? Eles ficaram indignados, porque pela tradição, isso era terrível aos olhos dos fariseus, dos sacerdotes. Então isso era inadmissível. Mas Jesus, ele veio trazer, meus irmãos, a essência do amor de Deus de volta. O verdadeiro amor de Deus para aqueles que quisessem ouvir a palavra de Deus, que quisessem experimentar o amor de Deus entrando em suas vidas. E foi isso que aconteceu, porque todos que estavam assentados com Cristo Jesus, eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam sendo alcançados pela graça de Cristo Jesus, meus irmãos. E isso é maravilhoso. É quando nós, meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus, ao vermos alguém entrar por essas portas, nós o recebemos bem, com alegria, sem falsidade, meus irmãos, mas realmente com alegria em nossos corações, para quando nós andarmos por aí, tivemos esses dias de feriado, esses dias para passear, quando nós andarmos por aí, meus irmãos, nós olharmos para as pessoas como almas a serem salvas. E assim nós possamos, meus irmãos, fazer a diferença, mesmo que você não consiga falar uma palavra, mas se a tua postura, se as tuas atitudes, meus irmãos, forem exemplos de Cristo Jesus, dos ensinamentos de Cristo Jesus, saiba que a obra de Deus está sendo realizada. Então nós não somos influenciados, meus irmãos, pelas coisas deste mundo. Estou de feriado, agora eu vou esbaldar, eu vou me aproveitar, então não quero saber de pregar o evangelho, quero saber de evangelismo, eu quero curtir. Meus irmãos, nós somos cristãos, Deus é Deus 24 horas por dia. Nós somos cristãos, meus irmãos, em tempo integral, não é parcial, não depende do lugar, não depende da situação. Nós somos cristãos. Se você quer ser salvo, meus irmãos, se você quer morar no reino dos céus, agarre isso e leve consigo 24 horas por dia, a cada fôlego de vida. Lembre-se que você é salvo em Cristo Jesus, que você é um servo, uma serva de Deus, e não venhamos, meus irmãos, a mudar a nossa opinião, nem as nossas atitudes, conforme a situação ou o local, ou as pessoas que estiverem ao nosso redor. Porque, meus irmãos, quem muda conforme o ambiente é gelo, é água, Nós somos, meus irmãos, a luz deste mundo e o sal desta terra. Nós não mudamos conforme o ambiente. Deus nos escolheu para mudarmos, meus irmãos, para sermos influenciadores. Influenciando como? Através da palavra de Deus. O Evangelho de Cristo Jesus sendo pregado, ministrado, meus irmãos, a todo aquele ao qual nos for colocado na nossa volta. Se vai ser salvo, não sabemos, é o Espírito Santo quem convence. Esta é a parte onde entra Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence, meus irmãos, é aquele que nos chamou. Da mesma forma que ele nos convenceu, ele vai convencer aqueles ao quem nós estivermos falando. Mas é preciso nós fazermos a nossa parte. É preciso, meus irmãos, nós irmos a todos aqueles, meus irmãos, que estiverem perto de nós, ao nosso alcance. Mas aqui, quando nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele falando, ele ouvindo os fariseus, ele respondeu. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Quando Jesus fala isso, ele está respondendo de duas formas. Ele está respondendo que ele está ali, olha, essas pessoas por acaso não precisam de salvação? Essas pessoas por acaso não precisam da graça de Deus, do amor de Deus? E também, meus irmãos, de contramão, ele está falando também com os fariseus.
porque eram homens que estavam presos à tradição, e segundo a tradição, meus irmãos, pelo fato de ter nascido judeu, já era o povo escolhido, a nação eleita, eles eram salvos, que eles podiam fazer o que quiserem, inclusive colocar a tradição acima das Sagradas Escrituras, né? E colocando um peso, um fardo muito pesado sobre o povo, né? Fazendo acepção de pessoas, e tudo isso, meus irmãos, Jesus ele estava falando para ambos. Jesus ele pregava o Evangelho, meus irmãos, de uma forma onde todos eram alcançados. Ele estava ali falando, olha, essas pessoas que estão aqui, são pessoas que às vezes estão magoadas, às vezes estão enganadas, às vezes foram tragadas pelos manjares oferecidos por esse mundo, pelos muitos afazeres, ou pela prosperidade material ou social. Muitas pessoas aí estão sendo tragadas, meus irmãos, por curtidas, por visualizações, por engajamento. Muitas pessoas, meus irmãos, estão sendo engajadas aí, meus irmãos, por elogios, trocando o seu tempo de comunhão por elogios, ou por um tempo, meus irmãos, que nós vivemos atualmente, onde existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão com Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, vir aqui, esse tempo de culto, meus irmãos, tem que ser um tempo de qualidade com Deus, em comunhão com a igreja, onde nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós não precisamos, meus irmãos, chegar aqui só para cumprir um ritual, um compromisso, cumprir uma agenda. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus que é vivo e presente. Nós precisamos nos prostrar, meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus, e fazermos aquilo que é da vontade do Senhor. Nós não devemos impor as nossas vontades a Cristo Jesus. Cristo Jesus já fez o que tinha que fazer por cada um de nós. Ele morreu na cruz do Calvário, meus irmãos, verteu o seu sangue imaculado para nos salvar. E isso já foi feito, já foi consumado, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à destra do Pai, e está aqui, meus irmãos, presente para receber o seu culto, a sua adoração. Ele não veio aqui para receber as suas cobranças, as suas imposições, ou a sua vontade. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós não podemos negociar isso, nós não podemos levar isso apenas como um ritual, como algo automático, como aquilo que os fariseus faziam. Eles oravam, eles jejuavam, meus irmãos, eles faziam isso na frente das pessoas, nas praças, mas isso agradava a Deus, meus irmãos, porque no secreto eles não tinham uma vida em comunhão com Deus. Mas aqueles que receberam o Evangelho de Cristo Jesus, que foram alcançados por essa maravilhosa graça e têm sido transformados por Cristo Jesus, meus irmãos, esses estão felizes na presença do Senhor, não trocam isso por nada, meus irmãos. Nós vemos nossos irmãos na Nigéria, ali, meus irmãos, foi uma chacina, tem acontecido várias chacinas, pessoas sendo queimadas, fuziladas vivas, por estarem cultuando a Deus. Não estavam nem evangelizando, estavam cultuando a Deus, dentro das suas igrejas. Famílias inteiras dentro de casa estão sendo ali executadas. O pastor perdeu vários membros da sua família de uma vez só, meus irmãos, porque estavam cultuando a Deus. Mas eles trocam a sua salvação. Veja se esse pastor renunciou a Cristo Jesus. Meus irmãos, ele está com mais força para pregar o Evangelho. E os nossos irmãos ali na Nigéria têm sofrido. Meus irmãos, eu me comovo, eu tenho ali ciência das catástrofes naturais que estão acontecendo, tanto ali na América do Sul como na América Central, meus irmãos, ali, aqui na Ásia. Mas, meus irmãos, cristãos estão sendo mortos porque estão cultuando a Deus, estão adorando ao seu Salvador, meus irmãos, ao nosso Salvador. E a igreja, meus irmãos, precisa, meus irmãos, dobrar os joelhos para que Deus alcance almas, porque a vinda do Senhor se aproxima. E nós temos que estar atentos para tudo isso. Não é tempo, meus irmãos, de nós ficarmos
buscando engajamento. Se você for buscar engajamento, busque engajamento para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus, para pregar a palavra de Deus. Busque um engajamento, meus irmãos, para testemunhar de uma vida com Jesus, uma vida com Deus no centro de todas as coisas. E era o que Cristo Jesus, meus irmãos, nos ensinou, estava ensinando aos seus discípulos e ensinou aos fariseus, porque eles achavam que eram salvos por estarem ali, cumprindo a tradição. Mas eles estavam, meus irmãos, enganados, eles estavam com o coração endurecido. E Cristo Jesus, ele falou para eles: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele não se referia só àqueles que estavam à sua mesa, mas também àqueles que estavam indagando aquilo que Cristo Jesus estava fazendo. E no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. O que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui, Jesus está falando que ele não queria só tradição, ele não queria sacrifícios vãos. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aprender o significado da palavra misericórdia, viva isso, porque talvez você tenha se esquecido o que significa misericórdia, era o que Jesus estava falando para todos que estavam ali, inclusive os fariseus que estavam questionando aquela atitude de Jesus. Quando nós vemos, meus irmãos, que a palavra misericórdia no grego é eleus, que significa compaixão humana ou divina, tanto a misericórdia de Deus como a misericórdia humana, meus irmãos. Eleos, que significa misericórdia. O não misericordioso, significa em grego, é eleemon. Aqueles que não têm misericórdia no seu coração, que não vivem uma vida misericordiosa, meus irmãos, era o que acontecia com os fariseus. Então ele falou: vá, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então, meus irmãos, é como se Jesus, ele não chamou eles, não falou assim: vocês, são aneleomon. Ele não falou que eles não eram misericordiosos, mas que eles estavam enganados sobre o entendimento e colocar em prática a misericórdia da qual agrada ao Senhor. E eleemocine significa ser misericordioso. Jesus estava chamando ao arrependimento para que eles mudassem de vida. O arrependimento, meus irmãos, que é a metanoia, que transforma a pessoa, faz ela mudar de direção, o seu pensamento, o seu entendimento. Então, muda esse seu coração cheio de tradição, cheio de rituais, de formalidades, e viva uma vida misericordiosa, onde você olha para as pessoas como almas a serem salvas, como pessoas que necessitam do amor de Deus, pessoas que estão se sentindo excluídas da sociedade, que estão sentindo-se excluídas do reino de Deus. E nós precisamos viver isso, meus irmãos, com intensidade, pregarmos isso, a compaixão, piedade ativa. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, que no versículo 14, então, fala: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Questionando por que os discípulos de Cristo Jesus, nós que somos discípulos de João Batista, nós, os fariseus, eles jejuam tanto, e os discípulos que acompanham Cristo Jesus, eles não jejuam. Aí Jesus, ele: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remédio de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a ruptura. Nem se deita vinho novo
em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, o entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aleluia, Jesus. Aqueles que não conheciam ainda, não sentiram a presença de Cristo Jesus, meus irmãos, os discípulos de João Batista conheceram o Evangelho de Cristo Jesus, mas não sentiam ali se presentes com Cristo Jesus. Então a necessidade do jejum, mas aqueles que estavam ali com um noivo, com um noivo ali, meus irmãos, sentiam-se cheios, sentiam-se ali, meus irmãos, saciados com os ensinamentos de Cristo Jesus no dia a dia. E Cristo Jesus falou: porventura eles podem ficar entristecidos, sendo que o noivo ainda está com eles, mas haverá um dia em que o noivo será tirado deles, e aí sim será necessário o jejum. Nós não temos a presença de Cristo Jesus no dia a dia como os discípulos, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e a nossa necessidade de jejuar, meus irmãos, ela é vital para a vida do cristão, de jejuar e orar sempre na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, as bodas do Cordeiro virá a acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja. E nós, meus irmãos, até então teremos que estar em jejum e em oração, tanto para a nossa vida espiritual, crescermos espiritualmente, para sermos usados espiritualmente por Cristo Jesus, meus irmãos, e para sermos intercessores por aqueles que estão proclamando o Evangelho pelo mundo afora. Assim como nossos irmãos que estão ali na Nigéria, ou em todo o continente africano, como nossos irmãos que estão ali na Coreia do Norte, meus irmãos, no Oriente Médio, ali, todos esses, meus irmãos, ali na América do Sul, ali na América do Norte, em todos os lugares do mundo, nós devemos ser intercessores. É um mês, meus irmãos, de conscientização do trabalho de missões. O mês de agosto, meus irmãos, nós temos como mês de missões. Nós temos que tomar consciência que nós somos missionários também. Não somos só aqueles que estão sendo enviados, mas você foi chamado para ser missionário aonde você está. E que nós venhamos, meus irmãos, ali ter consciência que essa misericórdia que nos alcançou é a misericórdia que deve ser manifestada em nós. E através de nós, almas serão alcançadas para Cristo Jesus. Essa misericórdia, meus irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos ali quando, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, quando ele nos traz ali: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, meus irmãos. No versículo 6 ele fala assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Quando Jesus ele faz referência a esse texto, meus irmãos, quando ele faz, porém ide, versículo 12, disse-lhes, 13, ide, porém, aprender o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Oséias 6,6 diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Meus irmãos, Deus não quer tradição, Deus quer reverência, Deus quer obediência, que nós venhamos com temor e tremor entrar na casa do Senhor e darmos o nosso melhor, meus irmãos, cultuarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor, elevar cânticos e louvores a Deus, meus irmãos. E quando nós saímos daqui renovados, avivados, fortalecidos pela ação do Espírito Santo, nós vamos estar prontos, meus irmãos, para andar lá fora como luz deste mundo e o sal desta terra, e que essa luz ela não vai se apagar, meus irmãos. Agora, se nós viermos aqui somente pela tradição, somente pelo costume, se entrarmos no modo automático aqui, meus irmãos, olha, eu vou cumprir o meu compromisso, eu vou ao culto hoje, mas aqui você não deixar acontecer nada na sua vida, não ser transformado em nada, não ser ali entrar no processo, meus irmãos, de amadurecimento espiritual, de crescimento espiritual, meus irmãos. Quando nós saímos afora, de vez nós cumprirmos de sermos o papel de influenciadores, nós vamos ser influenciados, nós vamos ser tragados pelas coisas deste mundo, nós vamos ser levados, meus irmãos, pelas belezas deste mundo, por viagens, por dinheiro, por bens materiais, por reconhecimento, por engajamento, curtidas e visualizações. Mas aquele que está em Cristo Jesus, meus irmãos, ele não liga para essas coisas, ele pode usufruir dessas coisas,
mas o principal é o reino de Deus, a nossa salvação, e nós, meus irmãos, nos prepararmos para a volta de Jesus, que vem buscar a sua igreja. Quando nós sabemos, meus irmãos, que no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, nós vemos que as misericórdias do Senhor são o motivo de nós não sermos consumidos. O amor de Deus, meus irmãos, a bondade ativa de Deus são o motivo de nós não sermos consumidos, porque nós somos falhos e pecadores, nós erramos, nós não merecíamos a salvação, mas através da graça, da misericórdia de Deus, nós somos salvos. E ainda fala que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã e não tem fim, elas duram para sempre. Então nós sejamos ali seguidores dos ensinamentos de Cristo Jesus, meus irmãos, que as misericórdias nossas, elas não têm um limite, que elas não se limitem a tal pessoa ou a tal lugar, meus irmãos, que ela se estenda a todo aquele que quiser receber o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, a palavra misericórdia usada aqui em Oséias, tanto no livro de Lamentação, é hesed, né, que significa bondade. E quando nós lemos o Salmo 136, nos acompanhe, por favor, nós já vamos encerrar. Salmo 136, nós vemos que aqui foi usada 26 vezes a palavra hesed, que significa bondade, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Salmo 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, não tem fim. Aleluia, Jesus. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque aleluia, Jesus, que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia, oh glória. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E assim nós vamos, meus irmãos, até o versículo 26 que falou: vai ao Deus do céu, porque a sua benignidade é para sempre. Um Deus misericordioso, meus irmãos. Ainda quando a justiça de Deus está sendo aplicada, meus irmãos, é por misericórdia ao seu povo e àqueles que são chamados segundo o seu decreto. Que nós venhamos, meus irmãos, viver uma vida de misericórdia, meus irmãos, sermos misericordiosos para com todos aqueles, meus irmãos, que estiverem à nossa volta, sejam os nossos irmãos, quando nós precisamos, meus irmãos, ali perdoar uns aos outros, quando nós precisamos ali admoestar uns aos outros, quando nós precisamos, meus irmãos, levar uma palavra para o nosso irmão, para a nossa irmã, quando nós precisamos fazer uma visita, meus irmãos, quando nós precisamos entregar um panfleto, quando nós precisamos anunciar a palavra, quando nós precisamos dobrar o nosso joelho, meus irmãos, que seja com atos de misericórdia, que seja uma vida misericórdia em Cristo Jesus, pois os ensinamentos de Cristo Jesus, meus irmãos, nos levam a fazer isso.
Se nós somos seguidores de Cristo Jesus, não só nominalmente, meus irmãos, mas somos verdadeiros seguidores de Cristo Jesus, que nós venhamos a levar uma vida de misericórdia. Meus irmãos, porque a nossa salvação também depende disso, porque aqueles que seguem só por tradição, meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus fala que misericórdia quer e não holocaustos, não sacrifícios de vão, meus irmãos. Nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos viver o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos estar com Cristo Jesus. Nós temos essa oportunidade hoje aqui de nos reunirmos como igreja para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor, meus irmãos. Somos abençoados, sim. Deus faz sinais e maravilhas, sim, meus irmãos. Mas nós viemos aqui para adorar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que deu a vida para nos salvar, meus irmãos. Não esqueçamos disso, porque muitos, infelizmente, muitos têm esquecido. Recebem os favores, a bênção, a salvação de Cristo Jesus diante da misericórdia do Senhor e viram as costas para Ele por causa de alguns prazeres momentâneos. Não sejamos desses, sejamos uma igreja perseverante, que mesmo em meio à adversidade, meus irmãos, mesmo em meio a perseguições, assim como nossos irmãos na Nigéria, não negamos a Cristo Jesus, não negociemos o nosso culto. O nosso tempo de adoração, seja no secreto, seja na igreja, meus irmãos, seja na rua, esteja com Cristo Jesus em tempo integral. Não deixe de participar de nenhum culto como igreja, meus irmãos, a comunhão dos santos. Não deixe de trabalhar para Cristo Jesus, porque você está fazendo um projeto, fazer uma viagem, né? Aí ou realizar um negócio, mas continue servindo a Deus, que Ele proverá. Né? Não pode, eu vou, pastor, que hoje eu estou com um projeto aí de fazer uma viagem aí, fazer uma viagem internacional, então eu vou ter que me dedicar mais ao trabalho, eu não vou poder participar dos cultos, o senhor não vai poder contar comigo, né? Então, o que nós estamos fazendo quando a gente dessa forma, meus irmãos? Eu não estou falando que é errado você ter projetos, você ter planos, mas se organize. Não deixe o projeto engolir o seu tempo de adoração de servo de Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, Ele não trocou o tempo dele. Ele não negociou o tempo dele. Ele foi firme e fiel até o fim. E o fim foi morte de cruz. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E está aqui para receber essa adoração. Não negocie isso, meus irmãos. Sejamos verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Se você crê nisso, meus irmãos, vamos orar hoje. Vamos orar, meus irmãos, para Deus transformar o nosso coração, nos trazer um coração misericordioso, que nós vivamos segundo a misericórdia de Deus para nossas vidas, para todo aquele que quiser ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos, que crê na palavra de Deus, seja salvo, em nome de Jesus, porque você é um instrumento nas mãos do Senhor, você é um canal de bênção, você é um canal de salvação, e você pode achar que não, mas Deus tem certeza que sim, por isso Ele te chamou, por isso Ele te salvou. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, louvamos, agradecidos a Ti, Senhor meu Deus, por Tua graça, Tua misericórdia, Senhor meu Deus, Pai, pois não somos merecedores, nem éramos, Pai, Senhor meu Deus, nem seremos, Pai, pois sabemos que a nossa salvação não vem diante do mérito, Senhor meu Deus, vem diante a graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pelos Teus estatutos, os Teus ensinamentos, mas principalmente pelo Teu exemplo, Pai. Senhor meu Deus, que nós venhamos a seguir os Teus exemplos, os Teus ensinamentos, Pai, e vivermos uma vida, Senhor meu Deus, de misericórdia, diante daqueles, Senhor meu Deus, que estão, Senhor meu Deus, à nossa volta, Senhor meu Deus, Pai, dentro da nossa casa, Senhor meu Deus, dentro do nosso trabalho, nas escolas, Senhor meu Deus, ou na roda de amigos, Pai, em nome de Jesus, onde nós passarmos, onde nós pisarmos, Senhor meu Deus, que sejamos luz, que as trevas venham a se romper, Pai, e a Tua palavra, e o agir do Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, venha alcançar muitas almas, Pai, que a Tua igreja, Senhor meu Deus, venha sempre cheia de reverência, de temor e tremor, Senhor Pai, dobrando os nossos joelhos, intercedendo, Senhor Pai, por nossos irmãos, Senhor Deus, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que foram enviados para pregar o Evangelho, Senhor Deus, aqueles
aqueles, Senhor meu Deus, Pai, que estão sendo usados aqui, Senhor meu Deus, Pai, na congregação local, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aos obreiros, Senhor meu Deus, que o Senhor tem chamado, Pai, aos obreiros que o Senhor vai levantar, Pai, Senhor meu Deus, aos teus servos, teus filhos, as tuas filhas, Senhor meu Deus, aos professores que o Senhor irá levantar, Pai, aos profetas, Senhor meu Deus, Pai, aos evangelistas, Senhor meu Deus, aos pastores, Senhor meu Deus, aos missionários, Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, que o Senhor venha avivar a tua igreja, Senhor meu Deus, nós te pedimos, nós te rogamos, Senhor Pai, em nome de Jesus, que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, edificação da tua igreja, Pai, e salvação de almas, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, amém, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, glória a Deus.